Perda de tempo, vamos meditar na palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus Cristo, para a nossa meditação no dia de hoje. Aleluia! A palavra de Deus é importante para a nossa vida, irmãos. A palavra de Deus é alimento cotidiano para a vida do crente. Precisamos estar constantemente meditando na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Então foi Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Jesus querido, acabamos de ler a Tua Santa Palavra, Senhor. Venha falar comigo, venha falar com a Tua igreja, Senhor. Venha falar com os ouvintes, meu Pai, que está ouvindo esta pregação. Tem misericórdia, Senhor, a obra é Sua e Tu és o maior interessado em abençoar, prosperar. Fala com o Teu povo, pois o Teu povo está ouvindo a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, vamos então meditar na palavra do Senhor. Meus irmãos, veja bem, o Senhor Jesus Cristo, irmão, Ele foi enviado a este mundo para resgatar aqueles que se havia perdido. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para salvar todo aquele que crê, todo aquele que aceitar Jesus. Ele será salvo mediante a sua obediência à palavra do Senhor. Porque só não basta também aceitar Jesus, irmãos, e ficar de qualquer maneira. Nós precisamos aceitar Jesus, e Jesus disse que nós devemos negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos é deixar as nossas práticas erradas, é rejeitar os desejos pecaminosos da nossa carne. Negar a nós mesmos é saber falar não por muitas coisas, irmãos. Assim como Jesus falou não por muitas vezes para Satanás, nós devemos falar muitas vezes não para a nossa própria carne. Nós vemos na palavra de Deus homens que foram prosperados, foram abençoados pelo Senhor, porque eles rejeitaram as práticas do mundo, eles rejeitaram praticar erros e pecado contra Deus. Nós vemos na história bíblica, na história principalmente de José ali no Egito, onde nós vemos que ele foi um homem que foi tirado ali da escravidão para ser governador de toda a terra do Egito, porque ele soube falar não na hora certa, ele soube rejeitar as propostas do inimigo. Quando os irmãos roubavam, seu pai roubava suas ovelhas, ele entregava, ele falava para o seu pai, ele dizia não para os irmãos, ele não queria participar daquela situação. Ele foi vendido como escravo porque ele rejeitou todas as coisas erradas que seus irmãos faziam. No momento em que ele estava na escravidão, a mulher de Potifar tentou deitar com ele. A mulher era bonita aos olhos humanos, não é?
Mas ele rejeitou aquela proposta, ele não quis, porque ele sabia que ele não poderia fazer aquilo, que se ele fizesse aquele erro, se ele cometesse aquele pecado, Deus ia abandonar ele, aleluia, ele ia ficar perdido, e os sonhos que Deus tinha prometido para ele não iam se realizar na vida dele. Por isso ele precisou falar não. Muitas das vezes nós precisamos falar não, irmão, para muitas coisas. É o adversário que coloca um prato de um lado, você tem que falar não. Coloca do outro, você tem que falar não. Coloca um tropeço na sua frente, você tem que se desviar do tropeço. Tem que tirar os olhos do pecado e assim por diante. Enquanto nós não aceitar essa verdade, falar não para certas coisas, nós vamos continuar errando contra o Senhor. Vamos continuar pecando e a nossa vida não vai prosperar. José prosperou, saiu da escravidão, chegou como governador porque ele disse não na hora da tentação. Nós vemos muitos homens de Deus que foram abençoados pelo Senhor, recebeu livramentos de Deus, porque eles falaram não aceitaram certas coisas. Nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego ali, prestes a ser levado à fornalha de fogo ardente. O rei falou, se vocês não se dobrar diante da minha estátua, eu vou jogar vocês nessa fornalha de fogo ardente. Ele disse, não, nós não vamos dobrar o nosso joelho diante dessa estátua. Mas se vocês não dobrar o joelho, nós vamos jogar vocês nessa fornalha. Pode jogar. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós sabemos que nós vamos morar no céu e nós não vamos dobrar o nosso joelho diante dessas estátuas. Eles disseram não. Tem gente que está abraçando tudo, irmãos, não sabe falar não. Jesus, ele sabia que se ele aceitasse essa proposta do inimigo, isso ia acontecer, hoje nós estaríamos perdidos, porque ele veio aqui com um plano único de salvação na nossa vida. Ele não veio aqui para prosperar, ele não veio aqui para abençoar financeiramente, ele não veio aqui para dar casa própria, ele não veio aqui para dar carro para ninguém, mas ele veio aqui para resgatar a nossa alma, que se havia perdido quando Eva falou sim para Satanás lá no Jardim do Éden. Quando Eva e Adão falaram sim para Satanás lá no Jardim do Éden e comeu aquela fruta proibida que não era lícito comer, ali o pecado entrou na terra, a humanidade passou a morrer, e agora Jesus veio em carne e osso aqui neste mundo para fazer um sacrifício, para resgatar nós para Deus, para nos conceder a salvação de nossa vida novamente. E é por isso que Jesus deixou o exemplo. Jesus deixou o exemplo. Quando Satanás ofereceu o pão para ele, que não era lícito ele comer naquele momento, ele disse não, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. Tem gente por aí que na desculpa de estar passando necessidade, está roubando, está pegando aquilo que não é seu, aquilo que não lhe pertence, fala não para isso. Seja fiel a Deus e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, as portas vão se abrir, a prosperidade vai chegar na sua casa e você não vai precisar pegar nada de ninguém que não pertence a você. Tem que saber falar não, irmão. A palavra de Deus, ela manda nós renunciarmos a nós mesmos. Se nós não renunciarmos a nossa cobiça, a nossa vontade, o nosso desejo, meus irmãos, nós vamos perder a nossa bênção. E perigoso até perder a salvação. Eva, ela perdeu a bênção, irmão, perdeu, aquele gozo de estar ali no jardim, vivendo ali na tranquilidade, sem sofrimento. Adão vivendo sem ter que lavrar a terra, sem ter que sofrer com o sol escaldante do dia, para trabalhar, para arar a terra, para plantar os seus mantimentos. Tinha tudo, Deus tinha dado tudo para eles. Eles não precisavam passar por esse sofrimento, mas por causa da cobiça, Eva olhou para aquela fruta, cobiçou aquela fruta e colocou o desejo no coração de comê-la, e aí vem Satanás e tenta ela. Não, Eva, pode comer, e ela disse sim. Ela foi lá, ela não soube dizer não, ela foi lá e comeu da fruta proibida. Por isso a morte reinou na terra, a morte passou a reinar na terra, mas Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para pisar na cabeça de Satanás, aleluia, e resgatar a nossa alma para o Senhor Jesus Cristo. E ele disse não para aquele pão que Satanás estava oferecendo. Ele disse não, louvado seja Deus. Aí Satanás, não contente, foi lá e ofereceu de novo, aleluia, outra proposta. Olha, está escrito, eu quero ver se realmente a palavra de Deus vai funcionar com você. Eu quero que você venha aqui nesse pináculo do templo, se lance daqui abaixo.
Louvado seja Deus, porque está escrito na palavra que Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar vitória. E aí Jesus fala para ele: não, Satanás, está escrito na palavra de Deus que eu não posso tentar o Senhor. Irmãos, meus amados queridos, quantas pessoas têm tentado a Deus? Quantas pessoas, porque acham que é crente, pode fazer qualquer coisa que vier na cabeça, que Deus vai livrar, que Deus vai guardar. Não, irmãos, nós não podemos tentar a Deus. Se tem um perigo na sua frente e Deus está falando, não vai por ali, não vai por ali. Se Deus está falando, tira os olhos do pecado, tira os olhos do pecado, porque a sua carne não vai aguentar. Tem gente tentando a Deus, irmãos. Tem gente que procura problemas para a sua própria vida, achando que porque é crente pode fazer tudo, que Deus vai livrar, Deus vai guardar. Tem gente que acha que porque já é crente pode sair por aí sem máscara, né, fazendo o que bem quer, porque ele acha que Deus vai livrar ele do coronavírus. E é por isso que tem muito cristão morrendo. Tem muito crente morrendo aí, ó, com a doença, porque não está vigiando. Deus deixou autoridade para nos orientar, para nos mostrar como deve proceder, para não ser contaminado. E tem crente, porque é crente, acha que Deus vai livrar, Deus vai guardar, e fica tentando a Deus. Se Deus deixou autoridade, Deus está mostrando: não faça isso, meu filho. Siga as diretrizes das lideranças que Deus colocou na terra para dirigir a população, para instruir, para ensinar. Falta de vigilância. Isso é tentar Deus também, meus irmãos. Isso é tentar Deus também, quando acha que você não vai ficar doente, quando acha que o perigo que está lá na frente não vai te atingir. Deus está falando: não passe naquela rua que ali tem perigo, tem traficante, tem assaltante, você pode levar um tiro. Aí a pessoa: não, eu sou servo de Deus, eu vou passar lá porque eu creio. E aí vai tentar Deus. Não é assim, meus irmãos. Se Deus está falando: não faça tal coisa, não faça tal coisa. Diga não para Satanás, diga não para a sua carne, diga não para o seu ego. Saiba ser vigilante diante do Senhor. Deus quer livrar, Deus quer guardar, sim, mas Ele também te mostra. É por isso que Ele te mostra o caminho que você deve seguir. Se o perigo está lá na frente, Deus está falando: desvia para a direita, desvia para a direita. Aí você quer fazer prova de Deus, tudo bem, prova você pode fazer, o que você não pode tentar Deus. Uma prova você pode até fazer, a Bíblia ela nos dá essa autoridade para nós fazer prova de Deus, mas não tentar a Deus. É diferente, provar e tentar. Então, meus irmãos, a Bíblia aqui está mostrando que nós temos que falar não para a nossa carne, nós temos que falar não para Satanás, assim como Jesus falou não. Se ele tivesse aceitado a proposta do diabo, nós hoje não estaríamos aqui, nós não estaríamos na igreja, essa porta estaria fechada, ou melhor, nem existiria essa igreja, se Jesus tivesse falado sim para Satanás. Mas ele deixou o exemplo de abnegação, exemplo de rejeitar a proposta do inimigo, exemplo de ter força, de ter domínio próprio, controle das suas emoções, dos seus desejos. Ele controlou o seu ego, Ele controlou os seus desejos, Ele controlou a sua carne, e nós precisamos ter isso na nossa vida, irmãos. Nós temos que rejeitar muitas das vezes coisas que agradam os nossos olhos, mas leva a nossa vida espiritual de mal a pior, e muito perde a salvação por causa disso, porque não rejeita o erro, não rejeita o pecado, não sabe falar não. E outra vez, Satanás não feliz porque Jesus disse: não vou me jogar daqui, eu não posso tentar o meu Deus, está escrito para mim não tentar a Deus. Aí Satanás leva ele em cima do monte, mostra todos os reinos do mundo, mostra todas as glórias deste mundo, apresenta para Jesus e diz: olha, tudo isso eu te darei se me adorares prostrado aos meus pés. Imagine, irmão, Jesus, ele jamais faria um negócio desse, porque ele, sendo filho de Deus, ele sabia, meu irmão, ele sabia, minha irmã, qual era o propósito dele aqui na terra. Primeiro, que o mandamento de Deus já estava dizendo na palavra: não devemos ter imagem de escultura, adorar outro Deus, não devemos fazer nada que desagrade ao Senhor, não existe outro Deus, é só um. Então só Ele devemos adorar, está escrito na palavra de Deus. Jesus disse para ele: não, Satanás,
Não quero nada disso, eu não quero nada dos reinos deste mundo. Eu não quero nessa riqueza aqui, porque essa riqueza é transitória. Aqui tudo é passageiro. Jesus sabia que ele tinha coisas melhores lá na frente. Jesus sabia que ele tinha um reino inteiro para a sua eternidade. E se ele fizesse isso prostrando diante dos pés de Satanás, ele perderia a nossa alma para ele. Ele perderia a sua própria salvação. Ele perderia o seu reino, seria expulso de lá como Satanás foi. Mas ele sabia, meus irmãos, que ele fazendo esse gesto de rejeitar, ele não somente voltaria para o seu reino em breve, mas também conduziria a humanidade para a salvação, conduziria nós para o reino de Deus. Ele sabia que se ele fizesse a vontade do diabo, o sacrifício dele aqui na terra seria em vão. Então ele rejeitou, meus irmãos, as riquezas deste mundo. Vamos rejeitar as riquezas deste mundo, as coisas materiais desta terra, irmão. Tudo aqui vai ficar, nada vai se levar daqui. Quando nós partir daqui para a glória de Deus, irmãos, tudo vai ficar. O carro vai ficar, a casa vai ficar, o seu negócio vai ficar, seu relógio vai ficar talvez lá debaixo da terra, se te enterrarem com ele. Suas roupas, tudo vai ficar aí. Tudo é passageiro. A Bíblia diz que nós devemos ajuntar o nosso tesouro lá no céu. Satanás está aí ofertando muitas riquezas, bens materiais para as pessoas, e tem pessoas que não têm vigiado, têm caído nos laços do diabo, tem até mesmo entrado na corrupção. Pastores, crentes, que outrora era santo, pregava a palavra de Deus, falava do amor de Cristo, pregava a santa doutrina, aí virou político, aí virou corrupto, aí passou a roubar dinheiro da saúde, passou a roubar dinheiro da educação, passou a roubar dinheiro da segurança. Olha nesses escândalos que nós estamos vendo na política, quantos pastores que estão envolvidos nesta situação, irmão, porque eles não rejeitaram, não souberam dizer não para Satanás, assim como Jesus diz. Satanás queria dar todas as riquezas do mundo para Jesus, e Jesus não aceitou, ele rejeitou. Eu tenho um reino muito melhor do que esse, eu não quero a riqueza deste mundo. Mas tem muito crente aceitando, irmãos. Você vai ver nas notícias, você vê lá pastores envolvidos na corrupção no meio dessa pandemia, dinheiro que o governo mandou para a cidade, para os estados fazer hospital de campanha para curar as pessoas. Tem até pastores envolvidos na roubalheira, roubou o dinheiro da saúde. Meus irmãos, misericórdia. A situação é terrível, está assim, meus irmãos. Roubando o dinheiro da saúde, homens que eram pregadores da palavra de Deus, que pregavam. Às vezes até continuam pregando, mas está lá hoje na política. Por quê? Não souberam dizer não para Satanás. O diabo veio e soprou no ouvido, ó, vamos fazer isso aqui que nós vamos ganhar um dinheirinho extra, né? Nós temos nosso salário, mas é pouco, 30 mil reais é muito pouco para nós. Vamos ganhar um pouquinho mais, vamos corromper um pouquinho mais, vamos tirar um pouquinho aqui da saúde, vamos tirar um pouquinho da educação. E eles aceitaram a proposta de Satanás. E por causa disso muitas pessoas estão morrendo. São assassinos, porque rejeitaram a palavra de Deus e aceitaram a palavra do diabo. São Eva, são Adões, que estão aceitando o fruto proibido. Mas veja o exemplo que Jesus deixou, irmãos. A riqueza aqui deste mundo é passageira e transitório. Não vamos nos corromper, irmãos, por nada deste mundo. Nada deste mundo, irmãos, se pode comparar. Dinheiro, poder, fama, alegria, felicidade, prazeres carnais, nada deste mundo pode comparar com o gozo eterno que é viver junto com Cristo lá na sua glória. Então vamos perseverar, irmãos. Vamos rejeitar as propostas do adversário, do inimigo. Vamos rejeitar, meus irmãos, quando Satanás vier nos oferecer alguma coisa contrária à vontade de Deus, seja para a nossa carne, seja uma coisa materiais para o nosso ego, seja coisas que venham agradar os nossos olhos. Vamos fazer como Jesus, vamos dizer não. É pão que é ilícito, não. Vamos dizer não para Satanás. E quando ele manda você, coloca uma proposta para você, louvado seja Deus, tentar a Deus, você diga não, diga não. Diga não para o diabo, diga não para Satanás.
O desejo dele é te levar para a condenação. O desejo dele é que você venha permanecer para a eternidade no inferno. Mas o prazer de Jesus Cristo é que todos venham conhecer a verdade, venham ser salvos através de ouvir e dar crédito na palavra do Senhor. Então vamos ouvir essa palavra, meus irmãos. Vamos vigiar, não vamos dar lado para o diabo não. Vamos fugir da aparência do mal. O apóstolo Tiago fala para nós: fugir da aparência do mal, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, vamos sujeitar a palavra de Deus, vamos seguir os mandamentos de Jesus, porque a palavra diz que o prazer de Deus é que todos venham a ser salvos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte daqueles que estão em condenação. Pelo contrário, o prazer de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e venham se reconciliar com Cristo e venham se regenerar e venham ter a salvação garantida ainda aqui em vida, porque depois que partir daqui não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem segunda chance, não tem limbo, não tem purgatório, não tem nada disso não, irmãos. É agora. Hoje é o dia aceitado do Senhor, hoje é o dia de você receber a Deus. Hoje é dia de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. O amanhã não pertence a nós, irmãos. Em breve tudo aqui vai se acabar, e os sinais estão mostrando. Os sinais estão mostrando. Jesus não veio aqui em vão, Ele quer salvar a nossa alma, Ele quer salvar a humanidade, e Ele está chamando, Ele está de braço aberto, Ele está dizendo: vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Coloca sobre mim o seu fardo, e eu te ajudo a carregar. Jesus quer ajudar a carregar o nosso fardo, mas é nós que devemos dar o passo para Jesus. Nós precisamos dar o primeiro passo para o Senhor. Se nós darmos o primeiro passo para Ele, Ele está de braços abertos para nos acolher. Se nós andarmos de acordo com a palavra de Deus, nós temos um lugar garantido no céu. Se nós ajuntar o nosso tesouro lá no céu em vez da terra, irmãos, o dia que nós chega lá vai estar tudo preparado para nos receber. Aleluia. O Senhor está aguardando, irmão. A Bíblia diz que Ele foi e nos aguarda para nos levar para onde Ele está, que nós estejamos também. Amém, meus irmãos? Vamos guardar esta palavra no nosso coração, meus irmãos. Seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Paulo diz: eu sou imitador de Cristo, e nós devemos ser imitadores de Cristo também. Fugir da aparência do mal, resistir às tentações, resistir os desejos da carne, resistir os padrões do mundo e viver de acordo com a palavra de Deus, porque sem a santificação, meus irmãos, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém entrará no céu. Andando de acordo com os padrões do mundo, nós vamos perder a nossa salvação. Se nós dar lugar para a nossa carne, nós vamos cair, vamos tropeçar, vamos ser igual Eva na primeira tentação que o diabo ofereceu, o primeiro prato que ele colocou diante dos nossos olhos, nós vamos aceitar, vamos comer aquele prato e vamos morrer espiritualmente. Então vamos saber falar não, vamos ter força, domínio próprio, irmãos, para rejeitar as coisas do inimigo, rejeitar os pratos que o adversário coloca diante dos nossos olhos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a igreja. Fique com esta palavra, guarde esta palavra no coração, porque Deus, Ele tem prazer em salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não quer ver ninguém condenado. O prazer de Jesus é que todos venham conhecer a verdade e venham ser salvos. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. Você que ouviu a palavra de Deus, está aqui no nosso meio, que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor virá, mas nós sabemos, está escrito na palavra de Deus, que o que há de vir virá, e não tardará, e o justo viverá da fé. Aceite Cristo, aceite o Senhor Jesus Cristo, e siga os mandamentos do Senhor, para que você tenha a morada eterna garantida lá no céu. Amém?